Para quem está acompanhando aí questões de soma de coeficientes no desenvolvimento de binômio de Newton, né? Esse aqui é um pouquinho diferente, no sentido de que ele já te entrega o valor da soma e não pede ele. Nós já fizemos alguns aí que você tem que calcular o valor, então aqui ele já te entrega, mas ele não te entrega o expoente. Ok, vamos usar a mesma estratégia de sempre, tá? Então eu vou, se você já viu os outros vídeos, avance um pouquinho no tempo aqui nesse, mas eu vou novamente justificar o porquê, porque às vezes alguma pessoa está olhando para esse vídeo como o primeiro de todos. Então você tem o seguinte, pessoal, você tem aqui o desenvolvimento de um binômio de Newton, né? E aí como que você consegue colocar isso daqui? Ó, esse desenvolvimento, ou seja, 2x mais 3y, né? Isso elevado a m pode ser desenvolvido num somatório de um determinado p, que vai de 0 até esse m, ok? Desse primeiro, aliás, de uma combinação de m tomados PAP, vezes esse primeiro elemento, ou seja, 2x, elevado à diferença desses dois, ou seja, m menos p, vezes o segundo termo, ou seja, 3y, elevado somente a p, tá? Olha só que estranho que fica, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Bom, eles querem aqui trabalhar com a soma dos coeficientes e não com os termos. É muito comum no desenvolvimento de binômio de Newton perguntar: qual o coeficiente que acompanha o termo tal? Não, aqui é para somar todos os coeficientes. Imagina que você não consegue desenvolver isso, porque olha só, você tem um expoente m, eu não tenho ideia de onde parar, né? Bom, o que nós vamos lidar aqui então? Nós sabemos dessa soma. Quando lida com a soma, a estratégia que a gente usa é pegar essas variáveis e colocar elas, atribuir a elas o valor de 1. Por que o valor de 1? Porque se eu coloco o número 1 aqui, né, 2 vezes 1 não muda em nada o número que acompanha a variável. 3 vezes 1 também não muda em nada esse número. O que está ocorrendo aqui então é que eu vou obter o somatório de um monte de número aqui. Quais números são esses? Os números que acompanham x e que acompanham y. Esses números são os coeficientes. Então, tá vendo a importância dessa estratégia? Se você coloca o x ou o y com outro valor, você vai alterar esses números que estão acompanhando ali, mas o 1 não altera. Então, aí você não tem que se preocupar com o m, com o p aqui, né? Você só tem que se preocupar com essa estratégia. Aí você fala assim, poxa, mas tudo bem, eu entendi, né? Nós vamos ter assim, então, ó, deixa eu até escrever com a mesma cor aqui, ó. Nós vamos ter aqui um somatório, ó, um somatório de um P que vai de 0 até um M que eu não conheço, de uma combinação de M tomados PAP vezes, né? Aí está dizendo para fazer assim, ó, 2 vezes 1 que dá 2, ok, né? Já estou colocando como resposta aí M elevado, perdão, 2 elevado a M menos P, e aí você também sugeriu que eu colocasse, né, o 3 vezes 1 aqui, que deu 3, beleza, elevado a P. Isso não está me ajudando muito, você deve estar se perguntando. É verdade, se você olha para o somatório, não ajuda. O somatório serve para a gente olhar e identificar que essa é uma boa estratégia, ó, colocar x e y como 1. Por quê? Porque só sobrou, embora aqui estejam como letras, né, pessoal? Aqui eu tenho o resultado de uma combinação, ou seja, é um número, 2 elevado a um número e 3 elevado a um número. Ou seja, aqui eu tenho os coeficientes e por fora eu tenho que isso é um somatório. Você fala, mas eu não consigo resolver o somatório. Sim, é verdade. Mas por outro lado, esse somatório também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Olha para o lado esquerdo. Ó, ele não pode ser escrito como esse parêntese aí. 2x mais 3 vezes y. Mas aí nós não combinamos a partir da observação do somatório, que é uma boa estratégia dizer que x é igual a 1 e que y é igual a 1. Então aqui nós vamos ter 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 elevado a m.
Quer dizer que todo esse somatório que eu não conseguia resolver é dado por isso que está à esquerda? Sim. 2 vezes 1 é 2, mais 3 vezes 1 dá 3, elevado a m. Ah, então insisto, quer dizer que todo esse somatório é a mesma coisa de colocar aqui 2 mais 3 é 5, elevado a m? Sim. Tudo isso é a mesma coisa que escrever 5 elevado a m. Ora, mas aí ele está dizendo assim, que esse somatório equivale a 625. Ah, então tranquilo, ó. Ele está dizendo que existe um 5 elevado a um m, que está dando 625. E qual o valor desse m? Ou seja, qual o expoente do 5 para ele dar 625, né? Bom, aí tem mais de um jeito de você fazer, porque é cálculo, aí cada um faz do jeito que agradar mais. Se você pensar, você pode fatorar o 625, é um jeito muito clássico, né? Ou você pode pensar também aqui, qual o valor de m, né? Você pega 5 ao quadrado, dá 25. 5 ao cubo dá 125. 5 à quarta, vamos tentar, ó. 125, que é o 5 ao cubo, vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2 que foram 12, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1 que foi 6. Aí, ó. Então, você tem que o 5 elevado a m é a mesma coisa que o 5 elevado à quarta. Por isso, o m tem que ser 4, ok?